nos relacionamos. Cabe a pergunta: quando A se relaciona com B, o que exatamente está em relação? E naturalmente a resposta é uma resposta dificílima. Quando alguém diz para você, eu te amo, no final das contas, o que é que ama? Quando alguém diz para você, você é meu amigo, no final das contas, o que é o amigo? O corpo, já vimos, é células em trânsito. Os pensamentos, já vimos, vagueiam sem controle. As sensações, já vimos, fluem. E o espetáculo perceptivo é um para cada um, inacessível e sempre em trânsito. Então, quando eu digo eu te amo, o objeto do meu amor acabou de desaparecer no exato momento que eu terminei a frase. E olha que eu te amo é frase rápida. Eis aí a primeira dificuldade. O objeto das nossas relações não pode ser exatamente o outro. Porque o outro continua difícil de acessar. Por mais que ele tenha primazia, por mais que eu exista em razão dele, por mais que eu exista graças a ele, ele continua difícil para mim. E é exatamente por isso que acabamos nos dando conta que quando nós dizemos eu te amo, o objeto do nosso amor não é o outro, mas o que achamos que o outro seja. A ideia do outro, a representação do outro, a imagem do outro. Essa é mais fácil de amar. Essa você controla, essa é sua, essa está em você. Você não sai de você. Você ama aquilo que você acha que o outro possa ser. Posso comprovar isso. Porque se você amasse o outro, todo o enriquecimento em relação à vida do outro deveria ser amável. Então vamos imaginar que João ame Maria. E João pense que Maria lhe seja sexualmente fiel. E João descobre que Maria entretém alguns rapazes. João, que ama Maria, deveria amar mais Maria agora. Porque agora ele sabe mais sobre Maria. E como João ama Maria, e agora ele sabe mais sobre Maria, o amor de João por Maria é mais amplo, mais profundo, mais rico. Você ri, sabe que não é assim. Porque João não ama Maria. João ama quem ele acha que Maria é. E Maria desmente o amor de João. Desmente a ideia. Faz sangrar o objeto do amor. E por isso João mata Maria para proteger o seu amor. A ideia que ele sempre teve dela. Espetacular. Qual é a grande vantagem? É que o outro em relação a você é a mesma coisa. Você veio até aqui sábado, veio para ouvir filosofia, veio, em alguns casos, porque gosta de mim. E aí cabe a pergunta, mas do que será que você gosta mesmo? Ontem um colega de vocês, que é um divulgador do meu livro, de uma gentileza e de uma amabilidade espetacular, ele chegou para mim e falou, sabe por quê? Eu gosto muito de você. Com uma sinceridade emocionante. Mas caberia sempre a pergunta, qual é exatamente o objeto desse apreço?
A impressão que eu tenho é que se ele ficasse mais vezes perto de mim, esse apreço diminuiria. Eu poderia em 10 minutos corroer o apreço com 2 golpes de karatê. Bastaria, por exemplo, ele me ver almoçando. Porque quando eu almoço, eu almoço. Não sei se me entende. Não importa quem esteja na frente. Outro dia eu fui fechar uma palestra no almoço. Eu procuro evitar. Não, no almoço, que nós estamos vivendo tempo, o mundo das empresas. E eu fui com o presidente da TAM e o vice-VP de não sei das quantas e tal. Sentaram na minha frente, restaurante Rascal, em São Paulo, né? E eu fui com o meu amigo Arthur. E o Arthur disse, pô, cara, come alguma coisa antes. Eu falei, você pensa que eu sou bobo? Eu sei o que eu estou fazendo. Começa o almoço. E claro, os caras querendo conversar comigo e o Arthur tentando compensar, né? Ah, ele é assim. E tal. E cutucando, fala alguma coisa. O azar foi que quando eu terminei de comer, a pergunta foi sobre as eleições. O professor vai votar em quem? E eu disse, neste, é claro. Aí eu, por quê? Aí o Arthur do lado, eu só vi ele fazendo assim. Por quê? Porque era só olhar para os dois e saber para quem que eles iam votar. E era só olhar para mim e você sabe para quem eu votei. E é óbvio que os argumentos não coincidem. É óbvio que as perspectivas de vida são opostas. É óbvio que não ia dar certo. É óbvio que não sei o que lá. Mas como o cara perguntou, eu... Aí o cara falou, o senhor está me dando enjoo. Eu peguei e falei, pois olha, tem um banheiro legal lá para o senhor vomitar. Quando voltar a gente continua. Afinal de contas, do que você gosta, do que você acha que eu sou. Porque o que eu sou mesmo é inengostável. É muita tristeza na trajetória para ser simpático. Você acha que eu sou um monte de coisa e é por isso que você gosta, ainda bem. Você gosta da ideia que você tem de mim e ela é gostável porque ela é sua. A ideia que você tem de mim é amável porque foi você que fez. Ela é uma produção sua e como você é adorável, você me vê assim. Eu fico feliz que você pense isso de mim, mas procuro esclarecer. Não sei se corresponde a nada que exista no mundo. E agora nós chegamos na transparência. Do mesmo jeito que eu me relaciono com o que eu acho que você é, você se relaciona com o que você acha que eu sou. E da onde que você tira o que você acha que eu sou? Entre um monte de outras fontes, você tira do meu próprio comportamento. O meu próprio comportamento é a matéria-prima privilegiada da ideia que você tem de mim. Portanto, é graças à maneira como eu me manifesto que você constrói uma ideia de mim com a qual você se relaciona. E é, portanto, a transparência um valor fundamental que preside o sucesso das relações. E por quê? Porque toda vez que eu manifesto diferente, toda vez que eu não consigo, com transparência, agir adequadamente às minhas inclinações, eu condeno você a construir uma ideia sobre mim que se afasta progressivamente da minha vida. Talvez isso me seja vantajoso. Sobretudo quando
as coisas que eu tenho sentido, desejado e buscado não sejam muito nobres. Então eu vou ter tendência a jogar a luz sobre a minha vida quando ela é geradora de ideias auspiciosas, e vou ter tendência a tirar a luz da minha vida quando ela é matéria-prima de ideias negativas e condenatórias. A transparência não é isso. Isso é cinismo. A transparência é você se apresentar 100% do tempo a partir do que você pretende, a partir dos teus desejos, sejam eles quais forem. A transparência, portanto, é oferecer um material semiótico de comportamento que permita a você ter a ideia mais próxima possível de mim. E é por isso que o relacionamento é isso. Eu abasteço você de informações e você atualiza a ideia que você tem de mim. E você vai meio que correndo atrás. Correspondência absoluta, impossível, porque nunca há nada de absoluto no mundo da vida. Mas o que há é uma aproximação tendencial entre o que eu desejo, o que eu pretendo e o que você acha que eu sou. Essa aproximação é garantida por mim. Por quê? Porque quando eu me comporto, eu conto para você qual é a minha, dando a você a chance de definir-me da forma mais real e vital possível. Agora, se eu, pelo contrário, sou cínico, se eu, pelo contrário, manifesto na contramão do que eu pretendo, se eu, pelo contrário, manifesto de forma opaca, você não tem outra alternativa senão se submeter à minha falsidade. E aí você vai definir uma ideia que talvez seja até auspiciosa para mim. Talvez seja até muito mais generosa do que a minha vida propriamente é. Mas é claro, eu condeno você a se relacionar com alguém que não existe. Progressivamente distanciado da realidade. Você ama quem não existe. Você tem amigos que não existem. Por quê? Porque você acredita em mundos que já foram desmentidos pelo real. É claro que você poderia me perguntar, mas professor, por quê? Por que agir alinhado com as intenções e permitir ao outro ter uma ideia mais próxima do que você é moralmente melhor do que condenar você a achar que sou o que nunca fui e nunca serei. Por quê? E a resposta é irrefutável por uma única razão. Porque quando você tem uma ideia clara de quem eu sou, você tem melhores condições de descontinuar a relação, de optar por não continuar, de dizer, sabe o que é? Você foi transformado pelo mundo. Você está sendo reconstruído a cada segundo. Você pretende as coisas que pretende e a sua vida caminhou como ela caminhou. Só que para mim não serve. Muito obrigado. Passar bem. Eu não sei se você percebeu, mas é exatamente quando você conta para o outro as tuas mazelas existenciais, que você assume o risco de perder o amigo. Você assume o risco de perder o amor. Você assume o risco de perder o companheiro. E por isso tudo colabora, tudo contribui para o cinismo. E é por isso que ser transparente pressupõe a magnanimidade de dar ao outro uma importância soberana, sair do próprio umbigo, deixar de ser animal e girafa
deixar de buscar exclusivamente o próprio benefício. Em nome do quê? Em nome do direito do outro de saber quem você é, para que o outro possa continuar endossando a relação ou cair fora. Mas aí você poderia argumentar, professor, o senhor vai desculpar, mas eu ainda prefiro mentir e manter a amizade do que dizer a verdade e perder a amizade. Pois é. Acontece que quando você conserva o amor, a amizade e o colega a partir de uma falsa representação de si, é preciso que você saiba, o amor, o amigo e o colega não é bem você, mas uma ideia de você que de forma triste e dramática se distancia de você como um cometa. Pense nisso. E quanto mais você mentir, maior será a distância entre o objeto do amor do outro e a sua vida. E se algum dia, por solidão, você em desespero resolver se abrir, chorando, e dizer, sabe o que você acha que eu sou? Está em Júpiter, mas eu estou aqui, deixa eu te buscar. E aí talvez seja dramático demais. Aí talvez seja difícil demais. Aí talvez seja doloroso demais. E aí o risco de uma hecatombe seja ainda maior. E é por isso que talvez pequenas tristezas de percurso compensem e evitem grandes dramas de fim de linha. Puxa vida, eu dou um exemplo. Você sabe que eu sou professor há 25 anos. E acontece uma coisa muito curiosa. Há 25 anos que eu envelheço. Mas os meus alunos não. E os meus alunos nem me importam muito. Mas as minhas alunas, sim. Elas continuam com 19. E não faz muito tempo... O semestre começa, eu me sento com pompa e circunstância para começar o curso de ética na universidade. E na minha frente senta uma jovem que resgata imaginários de adolescência. Longe desses robocops paniquéticos, esta moça era a Gretchen dos tempos da Gretchen. Roliça. Sabe, 100, 1.500 exercícios para o bíceps femoral. Não sei se você me entendeu. Ela se sentou no eixo, onde está o presidente. E fez uma pirueta com as pernas que eu fiquei olhando e eu não consegui dar aula. A minha aula foi uma porcaria. Eu estava desconcentrado. A aula terminou 10h30, eu peguei o meu veículo, voltei para casa e às 11 horas a minha esposa me esperava para jantar. Ela poderia ter jantado às 7 com a minha filha, mas ela espera para eu não jantar sozinho. Ela se sentou ao meu lado com sono para conversar comigo, para eu não me sentir só. Muitos anos de matrimônio, resquícios de um amor renovado. E o que faz o professor Clóvis? Percebeu ou não? O professor Clóvis tem a chance de dizer, e aí, como é que foi a aula? Tudo bem. Bastaria, te juro. Bastaria para que ela continuasse pensando de mim o que ela pensa. Bastaria para que ela fosse condenada a se relacionar com alguém que vai sendo transformado pelas coxas que se apresentam diante dele. Bastaria para que fosse enganada. Mas em respeito ao seu amor, eu resolvi contar a vida como ela é.
E eu disse, a aula foi uma droga. Por quê? Porque entrou uma moça de vestido muito curto e de formas dessas que você sabe que eu gosto. Sentou no eixo e me fez ver o suficiente para resgatar tempos de adolescência, quando eu me divertia assistindo Chacrinha sozinho, com a bermudinha meio arriada. Então é claro que a minha mulher olha para mim e diz, deixa eu ver se eu entendi. Eu estou aqui esperando por você, com fome, com sono e com não sei o quê. Você chega aqui e diz que não conseguiu dar aula porque ficou 3 horas olhando para a mulher. É isso? Eu falei, é. Qual é a sua? A minha é gostar de você. E é porque eu gosto de você que eu tenho que contar o que aconteceu, porque só contando o que aconteceu eu te dou uma oportunidade que você jamais teria se eu não contasse. Ah, que oportunidade de ficar puta e não dormir? Não. É a oportunidade de escolher. Será que depois de tantos anos de matrimônio eu não consegui vencer uma coxa de circunstância? Será que mereço continuar sendo seu marido? Será que eu, depois de estudar tanto, será que depois de escrever livros, será que depois de coisa, eu não consigo resistir a uma coisa primitiva dessa? É mais do que tempo de você reconsiderar o estatuto do seu marido. Porque ele é micho demais para você. Eu te dou a chance de descontinuar. Porque eu conto para você o mundo como ele é. Jogo a luz. Eu jogo a luz na aula exuberante. E eu jogo a luz na miséria existencial. Que é para que você possa sempre ter o direito de escolher, sendo abastecida da maneira mais rica possível, entre continuar e descontinuar esse nosso pacto familiar. Em nome da transparência. Meus amigos, é nesse momento que eu apresento a segunda grande dificuldade desse encontro. É a assimetria. Essa assimetria você já entendeu dando risada. Essa assimetria é uma assimetria que você encontra, por exemplo, entre o verdadeiro e o falso. Eu vou, né? Só para te dar um exemplo. Vamos imaginar que você pegue uma afirmação, todo cisne é branco. Aí você viu 1 cisne, 10 cisnes, 20 cisnes, 50 cisnes, são todos brancos. Mas você não consegue fazer a afirmação de que todo cisne é branco. Porque sempre haverá o 51º que pode não ser branco. E se for o milésimo primeiro. Né? Como diz Hume, sempre haverá a possibilidade da água não ferver a 100 graus. E, portanto, você percebe que o falso, ele é muito mais saltitante, presente, visível e fácil de encontrar do que o verdadeiro, porque sobre o verdadeiro sempre pairará a suspeita da falseabilidade. Essa assimetria entre o verdadeiro e o falso você encontra entre o bem e o mal. Quer ver? Vamos imaginar que alguém saia de um lugar e dê 5 reais a um mendigo. E alguém dirá, fez o bem? Discutível. Está patrocinando a mendicância e contribuindo para que as coisas continuem como estão. Essa generosidade é uma generosidade egoísta, porque no fundo, dando 5 reais, você está se libertando de certas culpas que são tuas. No fundo, você é um canalha como qualquer outro. Você percebeu que o bem é super delicado e está sempre sob suspeita.
Mas se você chegar num grupo de mendigos e roubar o dinheiro deles, isso é mal. Ninguém tem nenhuma dúvida. O mal é cristalino, o mal é indiscutível, o mal está presente em todo lugar, o mal está no jornalismo, está na notícia, está em todo canto, o mal é claríssimo. O bem é frágil, o bem é porcelana, o mal é de ferro, o bem é sob suspeita, o mal é insuspeito, o bem é raro, o mal é frequente e abundante, a simetria entre o bem e o mal, como diz Pascal, o falso e o mal eu conheço bem, o bem e o verdadeiro eu tenho uma vaga ideia do que possa ser. E depois destas duas assimetrias, que tal uma terceira? A assimetria entre a transparência e o cinismo. O exemplo que eu dei, que é o exemplo da moça roliça e do jantar com a minha mulher, foi suficiente para você entender essa assimetria. A transparência é quase um ato heróico. O cinismo é a regra, está em todo canto, presente em todos os lugares, absolutamente constatado em todas as relações sociais, absolutamente consagrado até como virtude, até como polidez, até como generosidade. O cinismo, portanto, é protegido de todas as maneiras, faz parte da tua educação. Olha lá o que você vai dizer para sua tia! Eu me lembro de uma vez, em Vargem Grande do Sul, na casa dos meus parentes. O meu pai disse, cumprimente a sua tia. E eu, com pouquíssima idade, disse, eu respeito a hierarquia. Primeiro cumprimento o cachorro dela. Apanhei, velho. Nossa! Porque o meu pai não era de pedagogia moderna, sabe? Mas eu já fui apanhando na cara, na frente da minha tia, fui pro quarto e fiquei até o dia seguinte de molho. Sabe por quê? Porque o que se exigia de mim era o cinismo. E eu não tinha entendido. Eu não sei se você percebeu, mas o esquema está montado para você mentir. O esquema está montado para você dizer o que não pretende. O esquema está montado para você falsear. De tal maneira que quando você diz as coisas que te ocorre dizer, quando existe um alinhamento entre a comunicação intrapessoal e a comunicação interpessoal, sinal máximo da transparência, é possível que você desperte tanta incompreensão que o mundo se volte contra você. Porque culturalmente estamos habituados a nos relacionar com ideias distantes do mundo da vida, ideias higienizadas, ideias que poupam as mazelas existenciais. Já nos acostumamos a pensar do outro coisas que estejam purificadas das suas mais íntimas excrescências. E é por isso que toda transparência surpreende na assimetria radical com o cinismo. Está claro o que eu estou explicando? Está claro? E é por isso, meus amigos, que eu termino esse nosso encontro com um par de advertências. Da mesma maneira que João e Maria se relacionam através das ideias que eles têm de si, quando nós nos relacionamos com coletivos ou instituições, o mesmo acontece. Por outro lado, se você for atualizando, se você for explicando, corrigindo expectativas e agindo da forma mais transparente possível, evidentemente que esse trabalho pode ser um trabalho de correção gradual de expectativas e de uma certa dorzinha permanente. Mas você com isso evitará
grandes quedas de Júpiter, grandes crises, grandes frustrações vindouras. E é exatamente por isso que a transparência, ela é entendida na filosofia moral contemporânea como uma forma particular de existência que tem um mérito didático exemplar, o de permitir ao outro conhecer você. E qual é a graça disso? É que quando o outro conhece você, você evita que o outro se surpreenda com você. Você, de certa maneira, dá ao outro condições de previsibilidade para o bem e para o mal. Ora, meus amigos, é exatamente isto que propõe Sêneca na carta a Lucílios, texto com o qual eu fecho esse encontro. Você não sabe o que Sêneca diz. Toda relação a dois, de amizade, amor, consumo e clientela, deve ser entendida como um pacto. E neste pacto, tanto uns quanto outros têm uma obrigação primordial. Há de ser professor, há de ser educador, há de ser esclarecedor, há de ser didata. E você lê e diz, mas o que é que eu tenho que ensinar àqueles que se relacionam comigo? E Sêneca responde, você tem que ensinar a ele aquilo que ele pode esperar de você. E você é a pessoa mais indicada para isso. Porque ninguém sabe melhor de você do que você. Não será perfeito, não será absoluto, não será show de bola, mas se houver boa vontade, você é quem está mais habilitado a neste pacto de filia, que é amor, amizade, clientelismo e solidariedade, contar para o outro o que o outro pode esperar do teu comportamento, da tua vida e da tua conduta, porque só assim, neste pacto, o outro poderá despactuar. Peraí, se é assim, valeu, obrigado, não era o que eu tinha em mente. Ou então, peraí, se é assim, show de bola, é bem o que eu estava precisando. Mas, meus amigos, a tentação é grande. A tentação é grande de ter mais e mais amigos, mais e mais amores, mais e mais clientes, mais e mais consumidores. A tentação é grande de oferecer identidades à la carte para expectativas difusas. A tentação é grande de se multiplicar e de fazer da própria identidade uma espécie de líquido viscoso que cabe em qualquer recipiente, seja o formato que for. A tentação é grande de prometer coisas contraditórias para oferir benefícios de circunstância. Mas saiba, de tanto mentir, você criou expectativas tão contraditórias que mesmo que você tome chá de santo, você não conseguirá atender. Pagará o preço da frustração que você mesmo fomentou, prometendo o que você jamais poderia cumprir, porque você jamais poderá ser A e o contrário de A. Às vezes as pessoas olham para mim e dizem, professor, sabe o que é? O senhor vai falar lá com um grupo, e o grupo o que ele espera é isso. E eu digo, sabe o que é, rapaz? O que eu posso oferecer é isso. Se deu, deu. Se não deu, tudo bem. Mas não me peça para violentar o meu jeito de ser. Não me peça para violentar as minhas convicções. Não me peça para agradar oferecendo o que eu não sei oferecer. Porque eu serei um fantoche na mão das conveniências mais imediatas. E isso eu não faço. E é por isso que quando somos transparentes, nada mais somos do que fiéis a nós mesmos. Fiéis aos nossos valores,
fiéis às nossas convicções. É só isso que podem esperar de nós. A comunicação fiel daquilo que acreditamos, do nosso jeito de ser, para que no pacto de Sêneca possam saber o que esperar de nós. Professor, o senhor não quer dar uma maneirada nos palavrões? Não. Não é que eu não queira, é que eu não consigo, e eu prefiro assim, que você saiba o que vai esperar, para que você possa não vir, se isso te agride, e não há nenhum mal nisso, em você não vir. O mal seria em trair a confiança daqueles que vieram só para ouvir os palavrões. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.